Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um protocolo de vitamina C com dermocosméticos, então, que a gente vai fazer uma melhora na qualidade da pele da paciente, uma melhora na questão de manchas, uma melhora na questão do viço da pele, tá? Então, assim, eu gosto muito de usar esse protocolo para aqueles pacientes que a gente faz um programa de prevenção anual, um programa de manutenção, que ele, então, tenha esses retornos já programados. Então, é interessante fazer de 2 a 3 sessões, no mínimo, deste mesmo protocolo. Eu gosto muito de seguir essa sequência de repetir o protocolo, até para que o paciente saiba qual deles funcionou. Porque, às vezes, o que acontece? Eu faço hoje de vitamina C, a semana que vem de um outro tipo de produto, resveratrol, e vou mudando muito. E se eu mudo muito, o paciente pode ficar satisfeito ou insatisfeito com algum protocolo, ter alguma alergia, alguma coisa assim, e a gente nunca vai saber de qual deles é que teve alguma reação ou que ele gostou. Aí a gente repete porque ele tinha gostado e não era aquele que ele tinha gostado. Então a minha dica para vocês é, quando vocês forem vender um protocolo para o paciente, façam no mínimo 2 sessões do mesmo e vão sentindo como o paciente vai tendo esse resultado, né? Foi positivo, vocês repetem. Pode ser feito até 4 sessões, uma vez por semana, exatamente desse mesmo protocolo que eu vou mostrar hoje para vocês, certo? Então o que nós vamos ver hoje é sobre vitamina C. E os produtos que eu vou utilizar são os produtos da BioAge, como eu vou colocar agora aqui para vocês. Então, pessoal, a gente prepara o paciente. Eu gosto muito de utilizar um babeirinho, né? Aí aqui na clínica, por exemplo, a gente usa esse babeiro plástico branquinho para os procedimentos de dentes. E nós usamos esse dourado para os procedimentos de harmonização para ter uma diferenciação. Por que eu gosto de usar só esse? Porque se caso eu melecar, eu derrubar alguma coisa, escorrer, eu não vou sujar a roupa do paciente, porque ele é plástico, tá? Mas além disso, eu gosto de utilizar a nossa toalhinha personalizada, que ela fica muito bonita, o paciente, né, tem aquela percepção de valor que tanto a gente fala e fica mais confortável. Então eu coloco aqui nessa região e protege bem a região de pescoço e a gente pode até usar ela para secar alguma coisa aqui, tá? E também essa toalhinha, a gente produzindo ela, a gente pode até usar como um mimo, um brinde, alguma coisa assim para o nosso paciente. Às vezes o paciente pede para levar. Ai, Natália, eu adorei, quero levar para academia, alguma coisa assim. Também é legal, porque acaba fazendo uma propaganda legal para vocês, certo? Gosto também de colocar o gorrinho, né? O gorrinho é bem importante, porque todos esses procedimentos que a gente trabalha com dermocosméticos, geralmente tem alguma máscara, tem algum produto que vai fazer uma meleca no rosto do paciente. Então acaba pegando no cabelo, às vezes é um dia que a mulher foi no salão, fez uma escova e você vai lambuzar todo o cabelo dela. Então você faz uma proteção com o gorrinho, o mesmo gorrinho descartável que a gente usa, e coloca uma faixinha ainda para complementar. Porque a faixinha, ela protege ainda esses pedacinhos de cabelo que ainda ficam para fora, tá? Então a dica é proteger bem o cabelo para a gente não ter problemas da paciente ficar chateada, nem nada disso. E aí o primeiro procedimento que nós vamos fazer é fazer a higienização da face, né? Que eu já expliquei muito para vocês. Num outro momento eu vou fazer um protocolo só de higiene da face, eu vou colocar aqui para vocês também, tá? Mas o que nós vamos demonstrar então agora, o que eu já fiz na face dela? Ela tava com maquiagem, então eu demaquilei a face dela. O que eu utilizei para demaquilar, né? Como eu vou usar um protocolo da BioAge, eu utilizei todo o protocolo da BioAge também. Então existe um gelzinho micelar que eu utilizo com os rolinhos de algodão, né? Com os rolinhos de algodão não, com aqueles pads de algodão, tá? Eu aplico ele no pad, passo no rostinho da paciente. Poderia trabalhar com uma água micelar também. Se a pele da paciente é mais seca, eu posso trabalhar com uma água micelar mais oleosa para ajudar principalmente a região de rímel, de olhos, que fique mais fixo na face do paciente, é mais difícil de remover, então é legal a gente trabalhar com um produto mais oleoso. Fiz toda a remoção, tá? Com o gel micelar ou a água micelar, e depois eu higienizei a face da paciente com um antisséptico, né?
A Bioaid tem também esse sabonetinho antisséptico específico, tá? Que ele tem clorexidina na formulação, mas você pode usar também um spray de clorexidina. Então a gente compra a própria clorexidina que a gente usa geralmente na clínica e eu gosto de colocar assim, né, em spray e a gente borrifa no algodão e faz a asepsia da face da paciente. A gente não precisa, neste procedimento especificamente, fazer toda essa questão da clorexidina em spray, porque não é um procedimento invasivo. O que eu vou fazer aqui é só procedimento com dermocosméticos, né? Seguindo o nosso protocolo, eu poderia fazer só a remoção da maquiagem com gel ou água micelar e depois o sabonete antisséptico para a pele dela realmente estar limpa. Porque senão eu vou começar a aplicar os dermocosméticos sobre uma pele que vai ter maquiagem. Então a gente não vai ter um resultado tão positivo, tá? Sempre que nós vamos iniciar um protocolo com dermocosméticos, nós precisamos fazer uma esfoliação na face do paciente. Então é importante a gente lembrar, porque a gente indica no home care que o paciente esfolie a face dele uma vez por semana em média. Se a pele dele estiver bem legal, ele pode fazer esfoliação a cada 15 dias. Então se o meu paciente está vindo aqui, né, não é um protocolo de manutenção que ele vem com intervalos maiores, ele está vindo aqui toda semana e eu pretendo, no que eu planejei para ele, fazer toda semana a esfoliação antes de fazer o procedimento, eu preciso avisar o meu paciente que ele não vai usar em casa o esfoliante que eu indiquei para ele ou que ele já fazia antes, tá? Porque senão a gente vai deixar essa pele sensível demais. Se a paciente, a gente começa a sentir que a pele dela já tá legal, que ela não precisa esfoliar naquela semana, eu posso pular essa etapa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o protocolo completo, que seria então a primeira parte, a esfoliação, tá? Então, no caso deste protocolo, nós temos um peeling, esse aqui é um peeling clareador esfoliante, tá? Químico e físico. Então, a ideia é a gente fazer um protocolo de vitamina C para melhora da qualidade da pele, principalmente com a intenção clareadora, né? Então, o paciente tem algumas manchinhas, a gente quer melhorar isso, a gente já começa com esse protocolo. Então, ele já tem o peeling para clarear, além disso, ele é esfoliante também. Então, a gente aproveita isso no primeiro procedimento, tá? Então, nós vamos com uma espátulazinha, nós podemos pegar a máscara, ela é bem densa, ela é bem sólida. Eu pego um pouquinho da máscara. A quantidade, gente, é essa aqui, ó. Vou mostrar mais pertinho, peraí. Vamos trocar essa aqui, soltou. Eu preciso gaze também, tá, Andy? Então, assim, a quantidade é essa aqui, tá? Eu vou colocar aqui no rostinho dela, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. É que soltou aqui a minha espátula. Então, isso aqui é suficiente, é bem pouquinho mesmo, tá? É menos do que o fundo de uma colherinha de chá. Então, eu passo um pouquinho aqui nessa região, um pouquinho nessa região, um pouquinho nessa região, um pouquinho nessa região. Vocês viram que essa quantidade deu e sobrou para todo o rosto do paciente, né? Então eu posso usar com a própria espátula, eu posso espalhar. Essa espátula minha, gente, ela é molezinha, ela é siliconada, ela é bem interessante que a gente consegue manusear bem com ela. Mas pode ser com a mão também, tá? Então a gente espalha bem. Tudo bem, paciente? Tudo certo? Tem um cheirinho bom, né? Nossa, tu sente? Isso é legal, porque a gente mexe com o sensorial, o olfato do paciente também, né? Ele é muito cheiroso. Isso é legal de vocês saberem, porque quando a gente começa a fazer o procedimento, a primeira coisa que o paciente fala, nossa, que cheiroso, né? Então dá uma sensação bem gostosa, assim, que ele já sente. Né? O cheirinho realmente é bem gostoso. E ele tem tipo uma areiazinha, tá? Porque ele é esfoliante também. E ao mesmo tempo, ele já começa a ter a ação da vitamina C como clareamento. E como eu vou espalhar isso aqui, essa máscara, para fazer uma esfoliação também, tá? Ele vai ter um resultado ainda maior, tá? Não chega a te arranhar a pele. Como que tu sente? Tu sente areiazinha? Só sinto uma areiazinha. Arranhar, não. Não chega a arranhar, tá.
Isso é importante vocês perguntarem sempre para o paciente, porque quando o paciente tem a pele muito sensível, a gente tem que ter mais cuidado com o esfoliante, porque ele pode reclamar, ele pode dizer assim, eu tô sentindo um desconforto, né, tá doendo a minha pele, eu tô sentindo repuxar, alguma coisa assim. Então é bem importante a gente sempre ir perguntando pro paciente como ele tá se sentindo, tá, gente? Como a gente fala muito em todas as aulas, né? E aí a gente espalha o restante com a mão, e aí eu gosto muito de dizer pro paciente assim, eu vou mexer, você vai sentir uma areiazinha. Se tiver um pouquinho desconfortável, me avisa que eu posso fazer menos pressão, tá? Porque se o paciente tem uma pele mais grossa, que a gente vê que ele precisa de uma esfoliação mais forte, eu posso fazer mais força, mais pressão e ele vai ser mais profundo mesmo. Se o paciente tem a pele mais fininha, mais sensível e ele tem um limiar de sensibilidade também, que logo sente alguma coisa, também você pode, né, fazer mais ou menos pressão de acordo com o paciente. Então a gente vai espalhando por todo o rostinho do paciente. Cuidar muito na região das pálpebras. Eu gosto de pedir para o paciente olhar para cima, olha bem para cima. Aqui eu passo bem de levinho, porque a pálpebra ela é muito fininha e não é indicado nunca a gente fazer força, esfregar essa região aqui, tá? Mas eu aplico porque como ele tem ação de peeling também, ele é interessante a gente aplicar. Na região do nariz, como geralmente tem algum cravinho e é uma região que fica mais densa, fica mais grossinha, eu gosto de esfregar um pouquinho mais forte, tá? Essa região aqui acima do lábio a gente pode passar também, exatamente, pede para o paciente fazer assim, para não pegar direto no lábio. Bem na curvinha do nariz, geralmente é uma região muito sensível, então aqui a gente não esfrega muito também, porque geralmente o paciente vai ter uma hipersensibilidade. O queixo já é uma parte mais grossinha, então a gente pode sim esfregar. E sempre, gente, a gente faz os movimentos nesse sentido aqui, porque a gente quer que suba, né? Então qualquer procedimento, Natália, mas esse não é um procedimento para lifting, não importa. Se todos os dias o paciente for passar os produtos dele em casa, se ele vier toda semana aqui no consultório, ou depois fazer o protocolo de manutenção aqui no consultório, e a gente ficar sempre fazendo para baixo, a gente vai potencializar a queda dos tecidos. Então o ideal é sempre a gente fazer os movimentos nesse sentido, para cima. Aí ele começa a ficar, já começa a meio que se soltar. Então a gente vai deixar agora paradinho, tá? Depois que eu espalhei bem, eu senti que todas as partes do rosto do paciente eu apliquei, eu vou deixar 5 minutos, tá? Isso, gente, o que eu tô passando pra vocês é o protocolo como eu gosto de usar. Claro que cada marca, cada linha vem com o seu protocolo descrito, mas por eu já ter trabalhado há bastante tempo, eu gosto de fazer nessa forma. Acho que eu nem me lembro como que diz no protocolo original, eu acredito que é mais tempo, de 10 a 15 minutos, tá? Mas eu acho que não tem necessidade, porque vocês vão ver na sequência que é um protocolo bem completo. Então não tem necessidade de deixar 10 a 15 minutos o paciente agindo. Então 5 minutinhos é suficiente, tá? Retornando então, eu deixei 5 minutinhos agindo no rosto da paciente. A máscara pré-peeling. Então, é um esfoliante, é uma máscara esfoliante que nós utilizamos. E essa máscara esfoliante eu espalhei, então, em todo o rostinho da paciente. Espalhei bem, perguntei de acordo com como é que era a sensibilidade dela, se ela estava com desconforto ou não. Ela comentou bastante que ela gostou do cheirinho, né, Rose? Que é bem, bem gostoso. Tem um cheirinho, assim, de vitamina C, de laranja, bem fortinho. E agora, então, nós vamos fazer a remoção. O que eu queria mostrar pra vocês é porque essas esponjinhas, elas vêm assim, fechadinhas a vácuo. E eu acho bem interessante porque elas ocupam menos espaço, né? E a gente pega um potinho com água, então, a gente mergulha ela ali e ela se transforma numa esponjinha, tá? Então, essa esponjinha aqui é muito legal de a gente utilizar para essa remoção. Tá? Então a gente pega a esponjinha e nós vamos remover. Nesse momento também é legal de a gente perguntar para o paciente como ele está se sentindo, porque eu vou esfregar ela é tipo uma bucha, né? Então eu vou esfregar um pouquinho o rosto do paciente e eu tenho que sempre saber se é uma pele muito sensível, eu tenho que ter um pouquinho de cuidado, tá? Então começo a fazer a remoção do produto do rostinho do paciente. Eu vou removendo e vai saindo toda essa máscara que a gente aplicou, tá?
agora eu fiz toda a remoção do produto, então, que a gente tinha aplicado, que foi a primeira máscara, que é uma máscara com esfoliante químico e físico. Fiz a remoção, a paciente já comentou que ela tá com uma sensação de limpeza, assim, parece que a pele tá mais limpa, né? Isso. E agora, tá bem sequinha a pele, eu já removi tudo. Eu vou passar para a segunda etapa, então, que é o peeling, tá? Então, ele vem um frasquinho assim, ele é o peeling mesmo, tá? Então, esse aqui nós vamos colocar 4 gotas apenas do produto. E essas 4 gotas eu vou colocar uma na testa, uma em cada ladinho na bochecha e uma no queixo. E vou espalhar em todo o rostinho dela. É muito importante explicar para o paciente que esse aqui pode ter um pouquinho de ardência, tá? E aí depende muito da sensibilidade de um paciente para o outro. Então, se tu sentir um pouquinho de ardência, tu me avisa, né? Não fica sentindo sem me avisar, eu tô sentindo. E aí a gente vai entendendo se é uma ardência leve, que dá para aguentar um pouquinho mais, ou se é uma ardência muito forte, aí a gente precisa remover antes. O ideal era a gente conseguir deixar uns 5 minutinhos mais ou menos, pelo menos, né? Se o paciente não tem nada de sensibilidade, até poderia deixar mais. Mas como eu disse antes para vocês, como ele é um protocolo bem completo, não tem necessidade de eu deixar 15 minutos esse peeling aqui, tá? Mas nada impede, como eu tô dizendo para vocês, é como eu utilizo o protocolo. Se quiser deixar, você pode deixar até 15 minutos, dependendo da sensibilidade do paciente, certo? Então eu vou pingar as gotinhas dele. Tá? Ele é tipo um sérum, né? Então eu pingo uma gotinha aqui, uma gotinha na bochecha, no outro lado e aqui. Como ele é tipo um sérum, ele não é aguadinho, assim, ele não escorre tão rápido, dá tempo da gente colocar e depois espalhar, tá? Eu preciso espalhar em todo o rosto da paciente esse produto aqui. Não devo colocar mais do que isso. Importante, como esse aqui é o peeling propriamente dito, eu tenho que cuidar as regiões sensíveis. Então, contorninho da asa do nariz, não passo. Bem embaixo da pálpebra inferior e superior, não passo. Em cima do nariz, na testa, na bochecha, a gente passa, tá? No queixo também. Então, espalho bem. Se eu coloquei a quantidade certa, bem rápido ele já seca. Tá? Então ele fica, na verdade ele fica um pouquinho úmido, mas ele não fica melequento, escorrendo, nem com aquela sensação de que parece que tem que espalhar mais, tá? Inclusive dá uma sensação, parece que faltou um pouquinho de produto. É normal isso, tá? Aí aqui então eu vou aguardar 5 minutos e eu fico controlando a paciente. Não é 5 minutos para eu levantar e tomar um cafezinho, é 5 minutos eu do lado da paciente, porque por mais que seja um peeling suave, né? Às vezes quando fala em peeling a pessoa já imagina a pele toda descamando e isso alguns pacientes não querem ou porque naquele momento, aquela semana eles não podem, eles têm um evento, Natália, eu não posso estar com a pele descascando. Então não vai acontecer isso. O máximo que vai acontecer é quando ela for passar um produto em casa ou uma maquiagem, na hora de passar a maquiagem ela vai sentir como se fosse assim, como se estivesse esfoliando um pouquinho a pele, saindo uma pele muito superficial. Nada que esteticamente ela vai fazer assim no rosto e já vai soltar. Por quê? Porque ele está removendo justamente, ainda tinha alguma coisa dessas camadas mais superficiais, da camada córnea, né? E que está removendo as células mortas. Então é ótimo isso, você explica isso para o paciente, mas não vai ter aquela questão estética de não poder descamar, tá? E agora, então, passados os 5 minutos de ação, né, do meu peeling, a paciente não relatou desconforto, tá? É normal isso também, gente. É importante vocês explicarem, porque às vezes o que acontece? Como você falou que podia arder, se você falar assim, ó, vai arder, o que vai acontecer? O paciente pode falar, não ardeu, então para mim não funcionou, não, tem que deixar mais tempo. Então a gente tem que ter muito cuidado a forma como a gente explica isso para o paciente. Então, por exemplo, eu falei para ela, pode acontecer de ter um pouquinho de ardência. Se tiver, eu preciso que tu me avise e a gente vai entendendo como que é essa ardência, se ela é leve ou se ela é muito forte. Se for muito forte e mesmo que seja menos do que 5 minutos, eu preciso remover o produto antes. Eu não quero que a minha paciente desenvolva uma alergia, um desconforto maior, tá? No caso da nossa paciente, passou os 5 minutos, ela não relatou nada, tá? Ela não sentiu absolutamente nada.
não tem problema e ela tá tranquila porque eu expliquei pra ela que algumas pessoas não sentem nada, algumas têm uma sensibilidade enorme e tem que tirar logo, tá? Então no caso dela ela não teve e a gente já sabe historicamente que ela é uma paciente que não tem muita sensibilidade, é bem tranquilo os procedimentos, inclusive com agulha nela. Então isso também já é um indicador do limiar de sensibilidade dela. Então agora eu peguei os pads de algodão, molhei com água mesmo, tá? Porque eu não quero usar um sabonete, alguma coisa que vá ter interação. E vou remover todo aquele meu peeling, tá? Então eu removo com o algodãozinho mesmo. Ele sai, eu gosto de fazer com algodão branquinho, porque a gente enxerga, ele é um pouquinho amareladinho, e a gente enxerga isso no algodão, bem leve, tá? Caso a minha paciente tivesse relatado, estou com sensibilidade, tá muito sensível, né? Natália tá muito sensível. Mesmo, eu já tive casos de pacientes que tiveram sensibilidade imediata e eu precisei remover antes. E eu já tive casos de pacientes que tiveram a sensibilidade bem quando já estava próximo ou nos 5 minutos mesmo. E aí como que a gente faz? A gente remove, a gente pergunta em qual região tá mais sensível, molha o algodão e vai direto naquela região. Você remove, ele imediatamente acalma a pele, porque é o próprio peeling que está causando essa sensibilidade, tá? Então não acontece, o paciente pode até falar, ah, minha pele ficou mais sensível, mas ele não vai ficar sentindo dor, desconforto depois e certamente você consegue concluir o protocolo, tá? É só molhar e remover primeiro naquela região onde está incomodando mais. A próxima etapa agora, tá? Nós vamos utilizar estes dois produtos aqui, tá? Que é o Biocê Serum e é o Biocê 100% Powder, que é a vitamina C pura. Ela vem numa cápsula, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu gosto de pegar um potinho um pouquinho menor, tá? E eu vou fazer o seguinte, dentro desse potinho eu vou colocar 10 gotinhas deste sérum aqui. Esse sérum aqui, ele é o mesmo sérum que vem num kit que a BioAid vende para pós-microagulhamento. Então, pós-microagulhamento vem uma seleção de sérums, um kit de sérums que eu vou mostrar para vocês no outro vídeo. E um deles é esse aqui, tá? Então, ele é um sérum muito potente e ele é interessante que ele pode ser usado pós-microagulhamento e aqui também pós-peeling. Porque é importante a gente saber que a pele dela, ela não tá aberta como se eu tivesse feito o microagulhamento. Mas ela está mais sensível, porque eu já fiz uma esfoliação e agora eu passei um peeling, né? Que ele já removeu, então, um pouco mais dessa camada córnea. Então, esse sérum aqui, ele é um sérum específico para ser utilizado pós um procedimento mais invasivo. Então, eu vou usar 10 gotinhas dele, 10 gotinhas do sérum. E aí eu vou colocar a vitamina C. A vitamina C é bem legal. Ela vem assim nessa embalagem, você abre a tampinha e ela vem lacrada, né? Tem aqui, ó, vem 30, tá? Então isso eu acho que é bem interessante, gente, de mostrar para o paciente, né? Lembra que eu sempre converso com vocês sobre aumentar a percepção de valor do paciente. Então assim, eu gosto de comentar, tipo, como quem não tá, eu sempre fico conversando com o paciente durante a sessão, tá? Então, o que eu explico? Eu explico assim, agora a gente vai fazer a parte da vitamina C pura e a vitamina C, como a gente sabe, ela oxida dependendo do tipo de formulação. E essa aqui, ela vem em cápsulas e ela vem lacradinha, como vocês podem ver, como se fosse um cartucho de comprimidos, né? Então, eu vou abrir aqui, ó, número 19, e aí eu mostro, né, para paciente que ela vem assim, ó. Vem umas casinhas, né? E aqui dentro vem uma cápsula como se fosse de um comprimido mesmo, tá? Ela vem assim, ó, uma cápsulazinha. Por quê? Porque justamente essa é uma vitamina C 100% pura e que ela vem em grânulos, tá? E esses grânulos estão dentro desta embalagem que estão aqui dentro lacrado, para não pegar realmente nenhum tipo de luz, tá? Senão ela iria oxidar. E aí eu abro essa cápsula aqui no meu potinho, junto com o sérum que eu já coloquei aqui, tá? Então eu abro a cápsula e ele é um pozinho, ó. Eu coloco esse pozinho aqui dentro, tá? Aí eu misturo com a minha espátula, misturo bem ele. Ele fica, então, ele todo misturadinho aqui dentro, tá? O sérum, ele fica arenoso, tá? Porque essa vitamina C pura, ela, como eu expliquei pra vocês, são grãozinhos que vem ali dentro, né? Então ela fica assim,
ela vai sentir na pele como se fosse de novo um esfoliante, tá? Só que esse é um esfoliante que não tem problema de ficar. Ela vai embora daqui da consulta sentindo provavelmente em alguma região da face uns grãozinhos ainda, porque é dessa vitamina C pura. Então não tem problema, a gente explica isso pro paciente também, que é bem tranquilo, tá? E aí, eu gosto de utilizar pincéis para aplicar essa fase do tratamento, tá? Então eu tenho esse produto aqui, né? E eu explico para a paciente. Então agora eu vou passar a vitamina C pura, que eu mostrei para ela, e eu vou espalhar e você vai sentir tipo uma areiazinha de novo, tá? E de novo tem o aroma, né? A gente espalha no rostinho dela todo. Aqui a gente não põe muito também na região de pálpebras. A gente passa bem na bochechinha, onde ela tem um pouquinho mais de manchas. É legal de a gente aplicar um pouquinho mais, tá? No nariz. Aí, o que acontece às vezes? Essa parte da vitamina C a gente vê que fica muito... a pele dela tá absorvendo muito rápido, né? Então fica com algumas partes como se ficasse só essa areiazinha. O que eu posso fazer, tá? Essa é uma dica da minha rotina, né? Que eu uso e eu acabei aplicando. A gente pode pôr um pouquinho mais do sérum para ajudar a espalhar, tá? Então eu gosto de fazer às vezes isso. Aonde eu senti que não tava areiazinha, mas não tava espalhando bem, eu coloco um pouquinho mais do sérum, porque ele me ajuda a deslizar, até para eu não machucar muito o rosto dela com essa areinha, né? Ah, mas eu podia umidificar de outra maneira. Se eu colocar água, eu vou estar diluindo aquele produto, então eu não vou ter o mesmo resultado. Então eu ponho o próprio sérum um pouquinho mais e eu espalho. Eu não preciso fazer muita força, porque eu não quero esfoliar mais tanto o rostinho dela, porque ela tem, apesar de ela não ter uma sensibilidade o sintoma de sensibilidade, o tipo de pele dela é uma pele clarinha e que é um tipo de pele fina e sensível. Então eu não posso exagerar na injúria também, tá? Então eu espalho bem. Agora ele tá bem molhadinho e uma sensação de areia. Isso, Rose? Bem pouquinho, mas sim. Sente uma areiazinha, né? Tá. Chega a ser desconfortável, assim, tipo arranhando? Não. Tu sente diferença desse esfoliante para aquele do início? Sim. Ele era mais forte ou mais fraco? Esse é mais leve. Esse é mais leve, perfeito. Isso é legal também, né? Porque a gente tá fazendo com a nossa modelo aqui o procedimento, então é legal pra gente passar esse feedback pra vocês. Qual é a ideia, gente, dessas aulas? É que vocês entendam como funcionam vários tipos de protocolos para que vocês possam tomar a melhor decisão. Que marca, que tipo de protocolo é legal para mim, qual é a demanda que eu tenho de pacientes. Os meus pacientes são mais pacientes que têm manchas, os meus pacientes são mais pacientes que têm a pele mais grossinha, a pele muito oleosa, enfim. E aí eu entendendo como que é o meu paciente, a minha demanda, cada um de vocês entendendo isso, vocês vão conseguir selecionar quais são os primeiros kits. Porque muitos alunos perguntam assim, Natália, tudo bem, tu já trabalha há bastante tempo, tu tem vários protocolos na tua clínica, mas eu vou comprar de qual marca? Eu vou comprar quais protocolos, né? É um investimento muito grande que eu vou ter que fazer, né? Esses kits. Então, eu tô mostrando para que vocês consigam chegar à conclusão do que é mais adequado para vocês, conhecendo tanto a questão de demanda do paciente de vocês, da necessidade que eles tenham, quanto também a questão de como o paciente de vocês, o perfil do paciente, é um paciente que tem mais sensibilidade, é um paciente que é mais tranquilo, que não sente muito desconforto, enfim, vocês sentirem isso, então eu vou trazendo esse feedback também do paciente, tá? Que aquele primeiro, ela sentiu que arranhou um pouquinho, mas ela não reclamou de desconforto, e esse ela sentiu que é tipo uma areiazinha, mas é mais leve, porque realmente a intenção da vitamina C pura não é esfoliar, é só porque ela vem como se fosse um grãozinho de açúcar, assim, né? Ela vem pura mesmo, é por isso, tá? Que ela não foi alterada, tá? E aí a gente começa a sentir que a pelezinha dela vai secando. Pra quem tem pele oleosa, é muito legal. Vou dizer, tá, Natália, mas daí pra quem tem pele seca, não, ela tem a pele seca.
E vai dar um resultado muito legal. Mas para quem tem a pele oleosa, o que é interessante é porque depois desse momento aqui, fez o peeling e agora fez a aplicação do sérum com a vitamina C pura misturadinhos, ele tira completamente o brilho da pele do paciente. Então, se é uma pessoa que tem a pele oleosa, como a gente passa um monte de meleca no rosto do paciente, o paciente às vezes acha desconfortável. Esse momento aqui, ele adora, porque a pele realmente fica mate, fica bem sequinha, tira qualquer tipo de oleosidade da pele, tá? E aí eu senti então que essa areiazinha ela vai se soltando, né? Ela absorveu o que tinha que ser absorvido, fez o papel dela e o excesso ele sobra. E aí a gente remove como se eu estivesse espanando assim o rostinho dela, né? Eu removo esse excesso, não sai tudo. Isso é importante explicar para o paciente, deixar o olhinho fechado nesse momento para não cair nada dentro do olho dela, né? E também eu explico para o paciente que o esfoliante, aquele lá do início, ele sai total, tá? Esse momento aqui, que é o sérum e a vitamina C pura, ele não vai sair por completo. Então eu tenho que avisar a paciente, porque senão ela vai achar que, né, não foi feito direito esse procedimento, ela me deixou com uns restos de produto. E não é, é a própria vitamina C que ela fica grudadinha e a gente quer ainda uma ação dela. Então eu deixo ela agindo sem problema nenhum. Eu tiro só o excesso, tá? Você pode usar a buchinha também, né? Então eu removi o excesso primeiro com as minhas mãos para não esfregar muito o rostinho dela. Onde eu enxergo que tem alguns granulozinhos eu removo. E depois eu posso pegar a minha esponjinha de novo e remover um pouquinho mais, tá? Mas eu nem molho, ela já estava úmida porque eu tinha lavado ela antes. Eu não vou nem enxaguar, ó, eu vou remover o que eu consigo com a minha buchinha. Aí eu passo de novo, já sinto que já tem bem menos, mas um restinho de areiazinha você pode continuar sentindo, tá, Rose? Um pouquinho ele fica ainda, mas não é um problema isso. É o restinho da vitamina C e ela ainda vai ter a ação dela e tá tudo bem, tá? Então, terminei essa fase, agora nós vamos para a próxima etapa, que é uma máscara que eu vou aplicar de vitamina C também. Como eu já fiz todo aquele processo de esfoliação, eu já fiz um peeling e eu fiz a aplicação desse sérum com a vitamina C pura. Quando eu entrar agora com essa máscara, uma máscara clareadora, a permeação dela vai ser muito maior. Por quê? Porque eu removi toda aquela camada córnea bem superficial que tá cheia de células mortas. Se o paciente está voltando da praia, né, ou de uma época de muitas festas, que usa muita, ou é uma paciente que usa muita maquiagem, tem um acúmulo muito grande. Aí esses pacientes que não fazem, Natália, qual a importância de fazer um protocolo desses? O paciente não faz um protocolo assim e você indica um home care super legal para ele. E um procedimento aqui também de preenchimento, de botox e tudo mais. Ele vai ter resultado? Vai. Só que aí você indicou um home care. Aí ele vai fazer o home care em casa, ele vai dizer, nossa, parece que eu não tenho tanto resultado. Ele teve o resultado dos procedimentos que você fez aqui, só que não foi um resultado uau, porque a pele dele não estava boa, né? E aí ele ainda vai fazer um home care, que ele investiu uns produtos legais que você indicou para ele usar em casa, só que ele não tem um resultado tão bom quanto ele poderia ter, porque a pele dele não está preparada para absorver isso, né? Então, no momento que a gente faz esses protocolos aqui, um dos principais objetivos é tornar a pele apta a receber os procedimentos que nós vamos fazer aqui no consultório e o home care que a gente vai utilizar em casa, certo? Então, o que a gente vai utilizar agora é a nossa máscara. Ela é tipo uma argila, tá? Máscara argilosa clareadora facial, tá? Então, essa aqui é a máscara que nós vamos utilizar para finalizar. Ela é completamente diferente daquela primeira. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Aquele primeiro que a gente usou, que era tipo uma máscara também, olha a diferença. Esse aqui, ele é bem mais sólido, ele é bem mais denso, e esse aqui, ele é bem mais molinho, ele é tipo um creme hidratante, tá?
Importante lembrar que nós temos que usar bem pouco, tá? A quantidade que a gente usa é bem pouquinha mesmo, porque senão a gente não consegue nunca mais remover isso do rosto do paciente, tá? É bem pouquinho. Então a gente pega a espátula e a quantidade é 1 grãozinho de feijão, tá? Pega 1 grãozinho de feijão e isso aqui tem que dar para todo o rostinho do meu paciente, tá? Senão ele fica muito melequento. Então eu aplico e eu espalho como se fosse um hidratante, mas ele não precisa sumir, ele vai ficar aparente, tá? Porque ele é uma máscara, tá? A intenção não é ficar grossinho no rosto do paciente, mas ele também não pode sumir, como se fosse um creme. Então eu aplico. Se eu apliquei em todo o rosto do paciente, eu achei que ele não cobriu, que ele não ficou branquinho, assim, como se tivesse passado um protetor solar sem espalhar direito, é porque faltou. Aí eu coloco um pouquinho mais. Se ele ficar muito, eu sei que eu usei demais, daí é bom eu já remover esse excesso, tá? Porque senão depois ela seca e fica bem difícil de espalhar. Vou pegar um pouquinho mais. Pode olhar para cima. Esse a gente pode passar na região da pálpebra, tá? É bem interessante, porque ele... vou te perguntar, Rose, como que tu sente? Assim, em relação às outras etapas que a gente passou. Esse aqui, tu sente ele mais liso, provavelmente, sim, né? Ele é... aquela primeira, ela era mais grossa, não deslizava muito a minha mão na hora de espalhar, tá? O segundo que eu passei foi um sérum, então ele secava super rápido. Eu coloquei as gotinhas e logo espalhei. Provavelmente tu sentiu o quê? Mais úmido, assim, o rosto no segundo? Sim. Que era o peeling. Isso. Sentiu ele... O primeiro tu sentiu mais grudentinho? Descreve pra nós como que tu sentiu. Sim. Cada um deles. O primeiro mais grudentinho e mais areioso, né? Uhum. Daí o segundo já foi mais leve. E esse eu tô sentindo assim, tipo como se eu estivesse passando um hidratante bem cremoso. Uhum. E a pele tá ficando bem, como que eu vou dizer? Hidratada. Assim? Hidratada. Tá. Legal. E aí teve aquela etapa ainda antes desse que foi o sérum misturadinho com a vitamina C, também que tu tinha leve. Comentado que era leve, que tu sentia areiazinha, mas era leve, bem né? Leve. Isso. Então vocês viram que ficou meio esbranquiçadinho o rosto dela ainda, tá? Então é uma máscara, não é um hidratante, que ela vai embora com isso aqui, tá? Mas eu não vou remover, tá? Só que ela não vai sair assim. Então agora eu vou deixar ela 10 minutos com essa máscara agindo. Depois de 10 minutos, aí eu vou massagear bem o rosto dela para espalhar o que a face ainda não absorveu. Provavelmente vai ficar alguns pontinhos branquinhos ainda, aí eu espalho um pouco mais, porque esse produto eu não removo e eu ainda tenho mais uma etapa, que é a finalização, certo? Então, pessoal, nós deixamos a máscara clareadora, aquela última que a gente aplicou, agindo por 10 minutos no rostinho dela, e a gente enxerga ainda alguns pontinhos esbranquiçados, tá? Digamos que tenha ficado muito branco o rosto da paciente. É porque a gente colocou muito produto. Então eu posso pegar a minha esponjinha, aquela, e remover o excesso. Eu não preciso remover como se eu estivesse esfoliando, higienizando o rosto dela. Mas eu posso remover um pouquinho do excesso, né? E aí depois eu espalho, tá? A ideia agora é os pontinhos que ficaram branquinhos, eu espalhar eles melhor. Ele não tem uma espalhabilidade muito boa, tá? Vocês vão sentir que ele fica meio melequentinho, tá? Mas é por causa de todo o processo que nós fizemos e também porque a pele dela estava precisando de um tratamento. Se a pele dela já estivesse na finalização, a gente já tivesse feito várias sessões, quando a gente fosse aplicar esse produto aqui, claro, se tivesse em excesso, ele ia ficar ainda branquinho, mas ele ia ter uma absorção melhor, tá? Ela não tá conseguindo absorver tão bem, porque ela ainda está em tratamento, tá? Então, aonde tiver um pouquinho esbranquiçadinho, a gente ainda sente alguns pontinhos com uma areiazinha, né, Rose? Ainda tem uns pontinhos que é daquela vitamina que a gente passou, pura, que a gente passou antes. Então, a gente finaliza um pouquinho onde estava esbranquiçado, explica para a paciente que tem alguns pontinhos que pode ter areiazinha e tem alguns pontinhos que pode ficar branquinho, que é normal, tá?
E o último passo, então, desse protocolo é este gel em creme. Ele é gel creme de vitamina C pura também. E esse aqui também nós não vamos remover. O paciente vai embora com esse produto. E é muito pouquinho também que a gente vai aplicar, tá? Então eu abro ele, eu posso pingar aqui nela. Uma gotinha menorzinha ainda. É como se fosse assim, ó, uma gota dele, que eu coloquei maiorzinha aqui na testa, essa uma gotinha, eu dividisse ela em duas, são 2 gotas, na verdade, para o rosto inteiro. Uma eu coloquei aqui e aqui eu dividi a gota, eu coloquei meia gota e meia gota, tá? E eu vou espalhar ele no rostinho dela. É pouquinho mesmo, tá? Porque a pele dela já tá super hidratada e esse aqui, ele é finalizador para que ela possa sair na rua com esse produto. Ele também não tem problema de ela sair na rua, tá? A ideia, o ideal, tá? Como a gente fez um protocolo de vitamina C e a gente usou vitamina C pura e fica algumas cápsulazinhas ainda, né? Uma areiazinha dela. O ideal é que agora a gente finalize a paciente aplicando um fator de proteção se ela for sair na rua, né? No caso da nossa modelo, ela não vai sair na rua. Mas se ela fosse sair na rua agora, eu passaria nela um protetor solar, tá? Se não quiser passar um protetor solar em creme, que vai acabar deixando a pele dela mais melequenta, a gente pode usar um pó. Então a gente pode pegar... Pega pra mim, por favor, Andy. Tem um protetor em algum lugar aí, branquinho, esse aí. Uhum. Tá, obrigada. Se a minha paciente for pra rua, é importante que eu use um protetor solar, tá? Nela, pra ela poder sair. E aí, eu preciso deixar, então, se eu for usar o protetor em creme, às vezes o rosto do paciente fica meio melequento e a gente não gostaria de interferir, o protetor interferir nos procedimentos que nós fizemos. Então, a dica é, a paciente ela vai sair agora na rua e tem muito sol, alguma coisa assim, a dica é eu esperar secar bem. Então eu espero secar completamente o rostinho dela, absorver bem, que ela sente ainda que tá úmido, né, Rose? Tu sente melequentinho. Então eu deixo secar totalmente e aí eu pego, como a gente tá usando um protocolo da BioAge, mas poderia ser de outras marcas, sempre é legal quando tá fazendo um protocolo usar todos os produtos da mesma marca para que não tenha nenhum tipo de interação, porque às vezes um sabonete ele não foi feito para agir com aquele tônico ou com aquele esfoliante ou com aquela máscara, né? Aí a gente pode ter um resultado não tão positivo porque a gente misturou produtos, tá? Então eles têm em pó também, né? E eu posso usar, aí a dica é a gente pegar um pincel descartável, porque a gente vai usar na paciente, não é o teu pó que tu usa em casa. Então é importante que eu não faça nenhum tipo de contaminação. Imagina eu pegar uma esponjinha que eu uso em todo mundo e passar na paciente agora, né? A gente pode ficar com contaminação. Então eu posso usar um pincel ou eu posso usar... Ah, Natália, eu não tenho pincel. Eu posso pegar até uma gaze mesmo, passar aqui no pó e espalhar no rostinho da paciente para que ela saia pronta. Agora ele já secou um pouquinho mais, então eu posso aplicar, ó. E aí eu nunca pego a parte que eu coloquei aqui, já encostei no rosto do paciente e coloco de volta, né? Aí eu viro um pouquinho ela. E aqui ele é então um pozinho, porque daí a paciente já sai maquiadinha, né? E eu passo, ela sai sequinha também, porque como eu disse antes, aquela etapa da vitamina C pura, quem tem a pele oleosa gosta muito, porque fica, a pele da paciente fica sequinha. Mas esse último aqui, ele não fica sequinho, ele fica melequento. Então, às vezes, o paciente que tem pele oleosa, ele pode ficar incomodado. Não é um protocolo que vai deixar a pele do paciente oleosa, tá? Mas eu posso causar uma sensação de desconforto no meu paciente, ele achar que o protocolo foi ruim, porque ele tem a pele oleosa e ele não gosta de nunca sentir essa sensação da pele úmida, tá? Então, aí esse paciente que tem a pele oleosa, sempre a gente vai finalizar com pó, porque daí ele sai com a pele sequinha e a gente não gera esse desconforto no paciente, tá? Então, vamos pegar aqui. E aí, eu finalizo, então, com o pozinho. A paciente fica com a pele sequinha, ela está protegida do sol, ele tem um fator de proteção bem alto e eu consigo, então, liberar a minha paciente do procedimento,
certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Dúvidas vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. E na sequência nós teremos mais e mais vídeos para cada vez trazer mais informação de qualidade para vocês. Tchau, tchau!